E aí, galera, beleza? Professor Sérgio aqui. Bem-vindos a mais um vídeo. Tudo certinho com vocês? Então, show de bola. Bom, dessa vez a gente vai resolver a questão 74 do capítulo Gases Perfeitos, Tópicos de Física 2, edição 2020. Então, vou dar uma lida na questão e depois a gente resolve. Um tanque é dividido em dois compartimentos, X e Y, separado por uma parede termicamente isolante, que pode mover-se livre de atrito. X e Y contêm porções de gás ideal que estão inicialmente a uma mesma pressão P, volume V e temperatura T, como mostrado na figura seguinte. Em seguida, a temperatura do compartimento X aumenta para um valor igual a 3T e o sistema atinge um novo estado de equilíbrio. A temperatura de Y permanece constante e igual a T ao longo do tempo. Então aqui a gente tem a figura, né? Qual é a pressão Y no novo estado de equilíbrio? Bom, então esse tipo de questão é importante que você faça o passo a passo bem direitinho para não confundir. É uma questão que vai ter muitos índices, certo? Com letra e com números. Então, é como eu disse, é importante que você faça o passo a passo para não confundir. Eu decidi fazer dessa forma, com os índices, bastante índices, para justamente ficar bem claro qual é a ideia que eu utilizei para resolver a questão, ok? Então, vamos fazer algumas anotações. Ele diz que X e Y contêm porções de gás ideal que estão inicialmente a uma mesma pressão P, volume V e temperatura T, certo? Então, Vx1, que é o volume inicial de X, é igual a Vy1, que é igual a V, certo? Já para se livrar desses índices, né? Então, a gente tem que... Isso aqui é o volume inicial, certo? E a gente tem que Px1 é igual a Py1, que eu vou chamar de P, certo? E a gente tem que Tx1 é igual a Ty1, e isso eu vou chamar de T, ok? Então, quais outras relações a gente pode encontrar aqui na questão? Vamos ver, né? Ele diz que em seguida a temperatura do compartimento X aumenta para um valor igual a 3T. A temperatura do compartimento X aumenta para um valor igual a 3T. Então a gente tem que Tx2 é igual a 3 vezes Tx1. Só que T, então fica Tx2 é igual a Tx1 é igual a T, né? Fica 3T, certo? Qual mais outras informações que ele dá? Ele diz que o sistema atinge um novo estado de equilíbrio. Se ele atinge um novo estado de equilíbrio, as pressões têm que ser iguais, né? Já que a área do êmbolo permanece constante, então as pressões têm que ser iguais no final, certo? Então, Px2 é igual a Py2, que eu vou chamar de P2, certo? Já também para a gente se livrar um pouco dos índices, certo? Então, eu vou desenhar o compartimento aqui. Então, o compartimento vai ser mais ou menos assim. Então, esse é o compartimento. Então, na situação final, opa, na situação final, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter que o compartimento, o êmbolo, se deslocou para a direita. Por que para a direita? Porque a temperatura em X, de X aumentou, certo? Então ele vai se deslocar para a direita. Então aqui a gente tem a metade aqui, né? E aqui a gente tem Vx1, que é igual a esse pedaço aqui vai ser Vy1 e tudo isso é igual a V, certo? Então, aqui a gente vai ter o seguinte: Px2, Vx2 e Tx2, certo? E aqui a gente vai ter Py2, Vy2 e Ty2. Será que a gente consegue encontrar mais alguma relação aí? Bom,
Ele diz que a temperatura de Y permanece constante igual a T ao longo do tempo. A temperatura em Y permanece constante e igual a T ao longo do tempo, né? Então, TY1 é igual a TY2, e eu vou chamar isso de T, né? Já que TY1 é igual a T, né? Certo? Então, essa é mais uma informação que a gente vai utilizar. Bom, e aqui, ó, pra gente, aqui eu vou ter um determinado delta V, que é a variação do volume, certo? Então, eu vou ter um delta V aí, que é esse pedaço aqui, ó, que o volume variou, certo? Então, a gente vai utilizar a lei geral dos gases ideais para X e para Y para a gente descobrir o ΔV. E em descobrindo o ΔV, a gente consegue encontrar a relação entre P2 e P, que é justamente o que a questão pede. Ok? Então, vamos lá. A gente tem que... Vamos utilizar a lei geral dos gases primeiro para o X, né? Então, fica Px1 vezes Vx1 sobre Tx1 é igual a Px2 vezes Vx2 sobre Tx2. Então vamos usar algumas das relações que a gente encontrou. A gente tem que Px1, Vx1, Tx1, né? Aí fica PV sobre T é igual a Px2, vamos ver aqui, ó. Px2 é igual a Py2, que é igual a P2, certo? Vezes. Agora vamos entender aqui direitinho, ó. Vx2 é esse pedaço aqui, ó. Vx2 é esse pedaço aqui todo, ó, certo? Esse pedaço todo é igual ao V inicial mais o ΔV, certo? Esse pedaço é igual a V mais ΔV. Acredito que ficou claro essa parte, né? Esse pedaço que eu mostrei aqui é V mais ΔV, certo? E Tx2 é igual a 3T, certo? 3T. Então, os T's aqui, T corta com T, certo? Isso é a nossa primeira equação, beleza? Então, na nossa segunda equação, a gente vai ter que Py1 vezes Vy1 sobre Ty1 é igual a Py2 vezes Vy2 sobre Ty2. Agora vamos encontrar a outra relação aqui, ó. Esse lado aqui, o lado esquerdo, fica PV sobre T é igual a Py2 é igual a P2 vezes Vy2, vou mostrar aqui, ó. Vy2 é esse pedaço aqui, ó, certo? Isso aqui é o Vy2. O Vy2 é igual ao V, o V inicial, né? Que é V menos ΔV, certo? V menos ΔV, ok? Então, o Vy2 é igual a V menos ΔV. V menos ΔV. E tudo isso sobre T, né? Porque Ty1 é igual a Ty2, que é igual a T, certo? E novamente aqui, T corta com T, beleza? Então, essa é a segunda equação, certo? Então, essa é a segunda equação. Bom, do lado esquerdo, a gente tem PV nas duas equações, né? E do lado direito, eu vou ter uma expressão aqui para cada uma, certo? Ora, se o lado esquerdo é PV e PV, então o lado direito vai ter que ser, os lados direitos vão ser iguais, certo? Então a gente tem que
P2 vezes V mais ΔV sobre 3 é igual a P2 vezes V menos ΔV. Logo, P2 corta com P2 e a gente tem o seguinte, V mais ΔV, V mais ΔV é igual a 3V menos 3ΔV. Logo, a gente tem que 4ΔV é igual a 2V, certo? Então, a gente tem que ΔV é igual a 1 meio de V, beleza? Então, esse é o valor de ΔV, ok? Então, sabendo o valor de ΔV, a gente consegue encontrar uma relação entre P2 e P. Então, vamos ver como é que fica. Eu vou utilizar essa segunda equação aqui, certo? Vou utilizar essa segunda equação porque vai ficar mais simples, né, de resolver. Então, a gente tem que PV é igual a P2 vezes V menos ΔV. Só que ΔV é 1 meio de V, certo? Logo, a gente tem que PV é igual a P2 vezes. Esses V's aqui, então antes de começar aqui, esse V corta com esse V e esse V aqui, né? Então, eu tenho que P é igual a P2 vezes 1 menos 1 meio é 1 meio. Então, eu tenho que P2 é igual a 2P, certo? Então, essa vai ser a nossa resposta. P2 é 2P, beleza? Bom, galera, então se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, curte, comenta, compartilha. Então é isso. Até a próxima questão.